Fala, investidores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez falando sobre a Vale. Eu entrei aqui, né, na Bolsa de Valores e a Vale estava lá para meio-dia, média de R$ 70 mais ou menos. Ainda estou com o mercado aberto e eu achei muito estranho que ela teve uma queda brusca aí de R$ 2 aí mais ou menos, né? Foi de 70 para 68. E eu fui procurar saber o porquê. Vi a notícia aí e as notícias não são nada boas para a Vale, né? Mas isso daí é um jogo político, não se deixe enganar com isso, tá? O governo está lançando essas notícias, jornais e tudo mais, atacando a Vale justamente por posições políticas, jogo político, interesses políticos. É óbvio que a Vale está cumprindo com seus papéis aí com relação a Brumadinho, a Mariana, o que aconteceu, mas a mídia não está deixando isso daí barato, tudo por quê? Por causa do governo. Antes de mais nada, queria pedir por favor para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo aí para quem gosta desse tipo aí de assunto aí, entendeu? Ainda mais com relação à Vale. Vamos lá pro vídeo? Então, indo aqui ó, para a primeira notícia, já mostrando, ó, Justiça condena Vale, Samarco e BHP a pagamento de 47,6 bilhões por tragédia em Mariana. A barragem pertencia à mineradora Samarco, uma joint venture da Vale com a BHP. A Justiça Federal, ó, olha só isso daí, a Justiça Federal, tá? Quando vocês ouvirem isso daí de Justiça Federal, tem governo aí no meio, tá? Condenou as mineradoras Samarco, Vale e BHP ao pagamento de indenização de 47,6 bilhões pelo rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais, de acordo com a decisão da 4ª Vara Federal Civil e Agrária da SSJ. Enfim, não vem ao caso, lá em Belo Horizonte. O rompimento da barragem ocorreu em novembro de 2015, liberando uma onda gigante de rejeitos de mineração que matou 19 pessoas e deixou centenas de desabrigados, além de atingir florestas e rios, incluindo o Rio Doce, em toda a sua extensão até o mar no Espírito Santo. A barragem pertencia à mineradora Samarco, uma joint venture da Vale com a BHP. Enfim, essa daqui é a primeira notícia que eu estou dando para vocês, o primeiro ataque aqui da Vale, mas isso daqui pode ser até justificável. O que tem por trás disso aqui, lendo essa notícia? A parte política, governo federal, política, né? Presidente da República, o executivo lá, enfim. Isso daí pode ser simplesmente uma perseguição, mas aí vocês vão entender o porquê agora. Vamos para a segunda notícia? Ações da Vale aceleram perdas após notícias de condenação bilionária na justiça, que foi o que eu li para vocês. Apesar de chances de manteiga na presidência, agora entendemos o motivo aí por que a justiça aí federal deu uma multa aí bilionária aí para a Vale, por que eles estão atrás da Vale aí puxando no pé da Vale. Apesar de chances de manteiga na presidência da companhia serem pequenas, cresce o medo de possíveis represálias. Os papéis ordinários, tá, da Vale ah, caem em 2% a 68,50 às 4h16, horário de Brasília. Isso daqui, ó, a despeito da alta de 1,6 do minério de ferro em Dalian mais cedo. Ganhou destaque a notícia de que a Justiça Federal condenou a Vale naquele valor lá que eu falei para vocês, causadas pelo rompimento da barragem de Fundão na Mariana, na região central de Minas Gerais. O valor deve ser corrigido com juros desde a data da tragédia ocorrida em 5 de novembro de 2015. Caraca, ou seja, vai ter muito mais juros aí em cima desses 47 bilhões. Cabe recurso e o pagamento deverá ser realizado após o trânsito em julgamento da decisão. As ações que estavam em baixa aceleram as perdas de cerca de 2% após a notícia divulgada. Além disso, os investidores repercutem as recentes falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ficam de olho na questão sucessória da mineradora, que já haviam afetado as ações mais cedo. Aí hoje o Lula lá no Twitter simplesmente lembrou a tragédia, né? Perseguição política, lembrando, não caiam nessa, tá, pessoal? Não caiam nessa. Perseguição política, esse cara que não tá nem aí pra ninguém, tá nem aí pra ninguém. Ele só quer colocar lá os companheiros dele lá nas cadeiras políticas e tudo mais. Então, por favor, não caiam nessa. Você, específico investidor da Vale, aí ele lembrou da tragédia de Brumadinho que aconteceu há 5 anos. Isso daqui realmente, pô,
É bom lembrar, né? Mas, assim, vindo de um político, cara, você tem que desconfiar. Faz 5 anos do crime que deixou o Brumadinho debaixo da lama, tirando vidas e destruindo o meio ambiente. 5 anos e a Vale nada fez para reparar a destruição causada. Isso daí foi o Lula postando lá no X. Afirmou o presidente, tá. Ele complementou, é necessário o amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e, principalmente, fiscalização e prevenção em projetos de mineração, para não termos novas tragédias como Brumadinho e Mariana. Isso daqui foi uma cutucada lá na Vale, falando assim, ó, se vocês não fizerem o que a gente quer, que é colocar o Guido Mantega lá na presidência da Vale, vai ter represálias, vai ter perseguição, vai ter aí altos custos aí para vocês, impostos, vamos barrar aí todos os projetos aí que vocês fizerem, enfim. Isso daí que foi uma cutuca aí na Vale aí, ainda mais que já está chegando perto da data de decidir se o atual presidente vai continuar ou não. Essas críticas vêm num contexto de sucessão da Vale. Nos últimos dias, o petista e aliados próximos vêm aumentando o tom contra a mineradora. Há a intenção dentro do governo de emplacar Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, como diretor executivo da Vale. Questão Mantega pesa na Vale. O atual CEO da mineradora, Eduardo Bartolomeu, tem contrato de vigor até 31 de maio. Pelas regras do Estatuto, o Executivo deve ser comunicado com 4 meses de antecedência se terá o seu mandato renovado ou se o Conselho decidiu abrir o processo de contratação de um novo presidente, prazo que se encerra na quarta-feira, dia 31, ou seja, dia 31 a Vale vai ter que decidir se vai manter o Eduardo Bartolomeu ou se vai acabar com o contrato dele e lá a gestão deles lá, o Conselho de Administração vai escolher um novo presidente. É. E aí que entra a situação política, porque eles querem que justamente acabe o contrato do Eduardo Bartolomeu e entre o Guido Mantega, né, que é amiguinho lá do pessoal político, a gente já sabe o histórico aí dele, enfim, não é nada bom. Já ontem foi noticiado pelo mesmo jornal que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, telefonou para conselheiros da empresa para defender a escolha de Mantega. Aí, ó. Mesma coisa aí que fizeram com o Flávio Dino, ou seja, esse governo que está aí agora está querendo tomar conta de tudo. E o pessoal, a população brasileira, eu não vou falar no todo, né, porque a maioria já está começando a abrir os olhos, mas alguns continuam cegos. E enquanto isso o governo vai armando ali aquela armadilha dele, né, vai pegando devagarzinho alguns cargos, começando de novo pela Petrobras, aí agora na Vale, pegando essas empresas grandes para depois começar a mamata de novo. Aí o Alexandre Silveira ligou lá para os conselheiros para defender o Manteiga, aí indicado por Lula para a presidência da companhia. Analistas, contudo, vêm minimizando a possibilidade de Manteiga na Vale. O Bradesco, na véspera, lembrou que a única entidade governamental com a participação da Vale é a Prev, com 8,7%, ou seja, mínima. Portanto, o governo precisará convencer outros acionistas para eleger Manteiga como CEO. E como eles podem eleger isso? Como eles podem convencer outros acionistas? Através disso. Ó. Disseram mencionando que o mais provável é que Manteiga ganhe uma cadeira no conselho. Nesta quinta, cabe ressaltar a presidente nacional do PT, deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, defendeu a indicação do ex-ministro do conselho. Pouquíssimos brasileiros são tão qualificados como Guido Mantega. Tem até uma notícia aqui dela aqui, ó, sobre isso. Ó. Pouquíssimos são tão qualificados quanto o Guido Mantega para o Conselho da Vale, afirma Gleisi. Tá tudo aí, tudo faria no mesmo saco aí. Ó, uma empresa estratégica para o país e na qual o governo tem participação e responsabilidades, afirmou ela. Ela ainda disse que a companhia é estratégica para o país e chamou sua privatização de danosa. Ou seja, o governo quer pegar aí a Vale também porque é uma empresa bilionária que dá muito lucro, muitos dividendos aí para os seus acionistas e quer porque quer tomar conta da Vale para poder estar nesse controle aí. Aí pegar essas maiores empresas, Vale, Petrobras, e manter esse controle aí sobre essas empresas aí para continuar tendo a mamata aí e dane-se o investidor. Henrique Cosolino, da Levante, diz que a questão sinaliza uma possível ingerência política, apesar de ser pouco provável que os acionistas da Vale aceitem o nome do Manteiga. Isso daí eu como acionista eu realmente não aceito e eu acredito que a maioria também não aceitaria. Afinal, o mercado ele é cruel, mas ainda por cima ele é justo.
No entanto, para ele, o risco é que o governo use poderes como licenças ambientais e tributação para tripudiar a mineradora. É aí que o governo está ameaçando a Vale, com esses poderes aqui, como licenças ambientais e tributação para tripudiar a mineradora. Estão ameaçando, né? Estão ameaçando aí a Vale, estão fazendo um joguinho político deles aí para tentar eleger o Guido Mantega, mas só que, de acordo com a própria Vale em si e os seus acionistas, ninguém quer ele, né? Porque já sabe do passado do cara. Há todo um jogo político a ser avaliado que, no primeiro momento, é ruim para a Vale. Cita. Temos de aguardar. Enfim, essas daí são as principais de hoje, mostrando quantos ataques aí a Vale sofreu hoje. Por isso aí a justificativa aí dos papéis dela terem caído. E tô aí para dar esse feedback aí para vocês e, repetindo, não caiam nesse jogo político. Eu sou investidor da Vale, como vocês sabem. Eu mostro daí praticamente todos os vídeos que eu gosto muito aí das ações da Vale. Já me deram muito lucro aí, isso daí por ser uma empresa aí privatizada, né? Agora vocês imaginam indo para o lado governamental, para o lado do governo, o que eles não são capazes de fazer aí para retirar todo esse lucro aí que cai na mão dos acionistas, né? E jogar para eles, né? Para formar ali o grupinho deles ali e sempre ter cadeiras ali rodando ali, aquela rotatividade governamental ali entre eles. Enfim, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí dessa notícia, porque muita gente aí não sabe o porquê das ações caírem. Tem gente que está investindo agora, começando agora, e não sabe porque às vezes acontece isso daí, às vezes é uma interferência política, às vezes é alguma coisa que aconteceu na empresa mesmo. Eu queria agradecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o conteúdo para quem gosta desse tipo de assunto aí que eu falo, que é sobre investimentos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!